Oi, Kate, tudo bom? A mais nova, a mais nova funcionária da Alep, coisa boa. Mega Virada Podcast, sejam bem-vindos. Sheila, Thaís, seja bem-vinda. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar esse cabelo aqui, que esse cabelo é um problema. E aí, o bate-papo da gente hoje sobre empréstimo bancário, né? Porque algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem. O que será que acontece, né? Após o limpa-nome com as assessorias acontece? Sim, acontece e vem acontecendo, né? Vem acontecendo. Não é que seja o único objetivo de quem faz a limpeza de nome e aumento de score com as assessorias, né? Mas é um dos principais objetivos. É um dos principais objetivos é realmente voltar a ter crédito no mercado. E graças a Deus vem acontecendo, né? Graças a Deus vem acontecendo. Temos alguns casos de clientes que não operavam com nenhum banco já há algum tempo, sócios de empresa, e que após o serviço voltou a operar, né? Voltou a operar com o banco e já teve cartão de crédito liberado. Tem o caso do nosso cliente Cláudio, que assinou há pouco mais de 15 dias o financiamento imobiliário, né? Após fazer o serviço de limpeza do nome, de aumento de score, teve o financiamento imobiliário aprovado. Isso é uma conquista, né? Isso é uma grande conquista, é um sonho de muitas pessoas, que é você sair do aluguel e poder financiar a própria casa, o próprio apartamento, né? É uma vida nova e é muito bom que isso vem acontecendo, porque a gente pode falar e mostrar para outros clientes que as coisas acontecem, né? E a oportunidade que muitos buscavam, ela ressurge, né? Quem está endividado, quem está negativado, sabe a dificuldade que é para conseguir um empréstimo, para fazer um financiamento, até para fazer um cartão de crédito. E quando você vê esses casos de sucesso de pessoas que estavam negativadas e que em menos de 30 dias conseguiram alcançar aí um financiamento imobiliário, que é um financiamento de grande porte, então é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos, né? E graças a Deus vem acontecendo, sabe? Deixa aí o pessoal ir chegando. E aí, minha gente, o que é que vocês têm de novidade? Boa noite, Elisângela, tudo bom? Seja bem-vinda. Meu amigo Kleber chegando. Essa semana, não sei se vocês viram que os bancos estão com uma campanha de renegociação, né? Então, estão fazendo a campanha de renegociação. E aí, se vocês me perguntarem, é uma boa fazer essas renegociações que os bancos oferecem? O que é que vocês acham? Campanha de renegociações de todos os bancos.
O que vocês acham? Acham que é uma boa ideia fazer a renegociação? E aí? Renegociar com abatimento, sem abatimento, ou seja, com desconto, sem desconto, quando é vantajoso, quando não é. O que acontece depois de fazer a renegociação com o banco? Uma renegociação proposta pelo banco e verificar que ficou com uma restrição no Bacen. E aí? Renegociou, aceitou a proposta do banco, pagou com desconto, saiu da Serasa, do SPC, mas ficou com uma restrição no Bacen. O que vocês acham? O que fazer nesse caso? Já posso adiantar, tá, gente? Se você aceitou uma proposta de renegociação do banco, pagou a sua dívida e ficou com a restrição no Bacen, você pode abrir uma reclamação no site consumidor.gov.br. É injusto que você, ao aceitar uma proposta de renegociação do seu credor, você passe a ter uma restrição muitas vezes pior do que a que havia antes. Tá? Então, é um direito seu solicitar que o Bacen retire essa restrição de seu cadastro. Tá? Você aceitou a proposta de um banco, você fez o acordo, você pagou a sua dívida de acordo com a proposta. É injusto que você fique depois disso com uma restrição no Bacen. Tá? Então, você solicita a retirada dessa restrição e o que acontece é que você vai ter essa restrição baixada. EDS Empreendimentos, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Bom, gente, o bate-papo de hoje, eu pensei em a gente dividir sobre três assuntos, tá? Que são cadastro, renda e histórico de restrições. No momento em que uma pessoa vai procurar um empréstimo em um banco, e seja cliente já com algum tempo de conta ou um novo cliente, esses 3 pontos são fundamentais: cadastro, renda e restrições. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Inicialmente pelo cadastro. Tá? Então, o que você precisa para abrir uma conta num banco, para iniciar um relacionamento? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, a gente vai ver os documentos básicos para iniciar um relacionamento bancário, tá? No caso, se for uma pessoa física, o que é que precisa para abrir uma conta? Você precisa comprovante de residência, e isso é um dos documentos obrigatórios, tá? Então, como é que tem que ser esse comprovante de residência? Esse comprovante de residência tem que ser no seu nome, ou no nome do seu pai ou da sua mãe, porque você pode comprovar isso no seu documento de identificação. Lá vai ter o nome do pai, o nome da mãe. Tá? Então, o comprovante de residência precisa ser no seu nome, ou no nome do seu pai, ou no nome da sua mãe. Também pode ser no nome do cônjuge, da esposa, do esposo, desde que você informe ser casado e apresente um documento que comprove esse casamento, ou no caso também é possível ser com a união estável, tá? Então, comprovante de residência no seu nome, no nome do pai ou no nome da mãe, ou do cônjuge, no caso de quem é casado ou tem união estável. Tá? Então, esse é um documento fundamental e necessário para a abertura de conta e para o início de relacionamento bancário, é o comprovante de residência. Tá? Esse comprovante de residência, minha gente, tem que ser emitido nos últimos 90 dias. Tá? Tem que ser um comprovante de residência dos últimos 90 dias, ou seja, atualizado. Né? Então, você chega no banco, não leva um comprovante de residência, não vai ser possível você fazer o seu cadastro para a abertura da conta. Então, você tem que apresentar um comprovante de residência. Tá? O outro documento é o documento de identificação. Aí você pode até perguntar, mas minha gente, um documento de identificação, todo mundo sabe disso.
Não, gente. Impressionante como tem pessoas que levam outros documentos. Por exemplo, levar o CPF. O CPF não é um documento de identificação com foto, tá? Então, quais documentos você pode utilizar? O RG, a CNH, a carteira de trabalho, tá? Então, esses são os documentos que você apresenta na hora de abertura de conta. Então, comprovante de residência e um documento de identificação. E agora, para quem está interessado em empréstimo, vem o documento mais importante, que é o comprovante de renda. Né? Não adianta você dizer ao banco que você recebe X se você não tem como comprovar. Então, o comprovante de renda, para quem está iniciando um relacionamento bancário em busca de empréstimo, é fundamental você ter a sua renda comprovada. E aí, que documentos seriam comprobatórios? Para quem está trabalhando em regime de CLT, a carteira de trabalho, seja ela física ou digital. Então, você apresenta a sua carteira de trabalho e um contra-cheque recente, tá? Então, isso seria um comprovante de renda. Um outro comprovante de renda muito comum é a declaração de imposto de renda, tá? Então, se você está procurando um banco para iniciar relacionamento em busca de, posteriormente, fazer um empréstimo, um financiamento, um cartão de crédito, tem que observar muito bem esse ponto. A sua renda tem que ser comprovada. Ah, mas eu sou autônomo. Autônomo também pode comprovar a sua renda, seja sendo MEI, ou seja, mostrando a contribuição que paga ao INSS, tá? E alguns bancos, agora vem a informação que nem todo mundo sabe, alguns bancos utilizam a declaração informal do cliente. Ou seja, o cliente tem uma renda informal, mas tem uma renda. Ele pode, na hora da abertura da conta, informar essa renda. Então, o banco onde eu trabalhava, ele, é o que eu posso falar, ele tem um modelo de declaração de rendimentos que o cliente ele pode preencher, informando quanto ele recebeu mensalmente nos últimos 12 meses. Por exemplo, se ele recebia mensalmente algo em torno de R$ 1.800, então ele vai preencher esse documento, informando lá que todos os meses, dos últimos 12 meses, ele recebia algo em torno de R$ 1.800 com a atividade informal dele, tá? Alguns são vendedores informais, outros são pessoas que trabalham, por exemplo, com internet, né? Então não tem uma renda comprovada, mas recebe. Então ela pode declarar de maneira informal esses rendimentos. Então a gente tem 3 pontos aí. 3 documentos, é o de identificação, o comprovante de residência e o comprovante de renda, tá? Então, basicamente, o que você vai precisar para fazer o cadastro em qualquer banco é isso: comprovante de residência, comprovante de renda e um documento de identificação com foto, tá? Então, passado essa fase de cadastro, vem uma outra fase que é a de renda, tá? Então, por que algumas pessoas conseguem um empréstimo num valor mais alto e outras pessoas conseguem num valor mais baixo? Porque na hora de emprestar, o banco vai se basear na renda, tá? Então, por que muitas pessoas abrem conta no banco e não conseguem fazer empréstimo? Porque não tem uma renda comprovada. Então, como demonstraria que tem capacidade de pagamento? Né? O mesmo serve para empresas. Empresas têm que apresentar a relação de faturamento. A partir disso, o banco vai estabelecer o limite de crédito para ela. Né? É muito compreensível que uma empresa de médio ou grande porte, ela tenha uma capacidade de pagamento maior do que uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte que esteja começando ou que já esteja há algum tempo em sua atividade, mas que seja uma empresa menor.
Então, a relação de faturamento para empresas equivale ao comprovante de renda de pessoa física, tá? No caso de empresas, quais os documentos que precisam apresentar? O cartão CNPJ, o documento de constituição mostrando o que é a empresa, qual é a sua atividade e quem são seus sócios e dirigentes, tá? Então, o documento de constituição da empresa serve como um documento de identificação da pessoa física. Então, a empresa precisa apresentar o CNPJ, o quadro societário, o documento de constituição e a relação de faturamento. Essa relação de faturamento, ela pode ser assinada por um contador ou não, tá? Então, o próprio empresário, o próprio proprietário da empresa, ele pode preencher a relação de faturamento e apresentar no banco. É o mesmo faturamento apresentado na Receita Federal? Não. O faturamento que você apresenta no banco é um formulário próprio do banco em que você vai ali colocar as suas informações, tá? Então você faz a declaração de quanto você fatura com a sua empresa mês a mês, pode ser assinado por um contador ou não, tá? Então empresa, comprovante de relação de faturamento, CNPJ, documento de constituição. No caso de empresas, além dos documentos da empresa, precisam apresentar todos os documentos, que a gente já falou de pessoa física, dos sócios, tá? Então os sócios precisam apresentar documento de identificação, comprovante de renda, comprovante de endereço. Então aí, gente, você vai estar com o cadastro, tudo ok, seja da empresa, seja da pessoa física. A movimentação bancária no próprio banco pode ser usada como comprovante de renda? Não, não pode ser usada como comprovante de renda, não. Pelo menos nos anos em que eu passei na agência, o documento de comprovação de renda para a pessoa física era carteira assinada, contra-cheque, o Olerite ou Prolabore, ou declaração de imposto de renda. Tá? Esses eram os documentos aceitos como comprovante de renda. Ou, no caso, quando não poderia comprovar, a declaração de rendimentos informais. Só que a declaração, ela tem um limite. Por exemplo, o cliente não poderia informar que recebe 6, 8, 10, 15 mil por mês se não tem formalizado, né? Por meio dessa declaração, teria que ser ali uma renda menor. Tá? Então, a movimentação da conta não é um comprovante de renda. Até porque existem muitas atividades em que as contas são muito movimentadas, entra e sai de dinheiro, mas aquele dinheiro não é propriamente do titular da conta, não é um rendimento que ele tenha formalizado. Então, minha gente, para fazer cadastro, tá? O cadastro do cliente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, é o primeiro ponto, né? Você quer ter um bom relacionamento com o banco, faça um bom cadastro. Tá? Então, algumas pessoas, eu já vi caso, por exemplo, de pessoa que não teve a análise de crédito aprovada. Por quê? Porque no endereço cadastrado no banco, houve uma devolução de correspondência. Ou seja, o banco enviou uma correspondência e essa correspondência foi devolvida. Então, isso fica lá anotado no cadastro do banco e pode atrapalhar futuramente. Então, o cadastro é um ponto fundamental para quem quer relacionamento com o banco e para quem busca empréstimo. Além do cadastro, o que é que a gente tem? A renda, tá? E além da renda, o que a gente tem, que é o assunto que a gente está sempre falando aqui no nosso perfil, é o seu histórico de restrições, tá? Então, como uma pessoa vai conseguir crédito no banco se ela tem uma restrição, seja no CPF ou seja no CNPJ? Fica muito difícil. Fica muito difícil, né? Eu estou lembrando agora da pergunta logo no início do nosso bate-papo, da Aline Keitiane, que foi se as pessoas que fazem o serviço de limpeza de nome, de aumento de score, elas conseguem crédito.
Sim, elas conseguem crédito, mas antes elas não conseguiam. Não conseguiam por causa das restrições. Tá? Então, gente, se você tem restrição no seu nome, no seu CPF, no seu CNPJ, e você vai atrás de crédito em um banco, é muito difícil ter esse crédito aprovado. Tá? É muito difícil ter esse crédito aprovado por conta dessa restrição. Porque é justamente esse o mecanismo que os bancos utilizam na análise de crédito. A análise de crédito do banco analisa o quê? Cadastro, primeiro ponto. Renda ou faturamento, no caso de empresa, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o histórico de restrições. Como está o CPF dessa pessoa, como está o CNPJ dessa empresa. Existe alguma restrição? Então o banco vai fazer essa consulta nos birôs de crédito. São os birôs de crédito que a gente está sempre falando sobre eles. SPC, Serasa, Semprote e Boa Vista, tá? Até hoje muitas pessoas só conhecem dois, que é o Serasa e que é o SPC. E muitas vezes tem uma restrição no Boa Vista, isso impede que ela tenha acesso ao crédito, a cartão de crédito, ao financiamento, ao empréstimo pessoal, e ela não saiba o que é. Já teve casos de eu ver clientes que estavam com nome limpo na Serasa, estavam sem restrições no SPC, mas tinham uma restrição no SCPC Boa Vista. E essa restrição era impeditiva de crédito. Tá? Então realizou a ação, baixou a restrição lá no Boa Vista e depois tudo ok com o cadastro e aí novamente está apto ao crédito, tá? Então é fundamental que você tenha isso em mente. Tá com restrição, segura um pouco, não vai buscar crédito agora, tá? Primeiro resolve essa restrição. É possível resolver? Sim, é possível resolver antes de pagar as dívidas. Tá? Então, você pode ter o seu nome limpo, ter o score recalculado antes de pagar as suas dívidas. Esse é o nosso trabalho dia a dia e é isso que a gente tem tentado passar para mais e mais pessoas. Você não tem condição de resolver aquela dívida nesse momento, está negativado por causa disso, saiba que você pode ter o nome limpo, ter o score recalculado, ter o score restaurado antes de pagar as suas dívidas. Isso não é uma aspiração, não é uma utopia. Isso é uma realidade e que nós vimos fazendo isso todos os dias, tá? Então, todos os dias, nós baixamos restrições, nós assessoramos no aumento do score e os clientes eles voltam a ter a sua aptidão ao crédito e ter a sua credibilidade restaurada. Depois de feito o limpa-nome na asa assessoria, a pessoa física ou pessoa jurídica pode se dirigir ao banco onde não possui conta e pedir crédito? Sim, tá? Você está apto ao crédito novamente. Você vai estar sem restrição nos birôs de crédito ou birôs de restrição ao crédito, como deveria ser chamado. Vai fazer o seu cadastro e vai apresentar, como eu falei, vai apresentar, no caso de pessoa física, comprovante de renda, no caso de pessoa jurídica, relação de faturamento. A partir daí, você inicia o seu relacionamento com o banco. Uma das fases do relacionamento é a obtenção ou a contratação de serviços de crédito, seja empréstimo, consórcio, cartão de crédito, financiamento, tudo isso são produtos do banco. E uma coisa que tem que ter em mente, o banco, ele quer emprestar. O banco, ele vive de venda de seus produtos. Um desses produtos é o crédito, é o empréstimo, é o financiamento, é o cartão de crédito, é o consórcio. Então, a finalidade do banco, o objetivo do banco é emprestar. Para que possa emprestar, você tem que cumprir os requisitos que estão lá estabelecidos nas normas dele, baseados, mais uma vez, cadastro, renda e restrições. Tá? Então, baixar as restrições, ter o nome limpo novamente, é fundamental para quem quer voltar a trabalhar com crédito com os bancos.
tá? E isso não é algo de outro mundo. É algo simples de acontecer, mesmo que você não possa pagar as suas dívidas agora, tá? É o que a gente vem fazendo todos os dias. Clientes que têm dívida e que não podem pagar agora, podem ter o nome limpo, o score restaurado, antes de pagar as suas dívidas. Entrando ligações aqui. Gente, vamos falar um pouco sobre esse serviço de limpeza de nome, aumento de score. Vocês já conheciam há muito tempo essa solução? Fala para mim. Vocês já conheciam antes da Asa Assessoria? Eu vou falar por mim, tá? Esse é um serviço que eu não tinha conhecimento na época em que eu trabalhava no banco. Então você vê como são as coisas. Eu trabalhei 18 anos em um dos maiores bancos do Brasil, sendo os últimos 8 anos na área de renegociação de dívidas. E mesmo assim, eu não conhecia a solução de limpeza do nome, de restabelecimento do score, sem que fosse pagando as dívidas, tá? Então, após eu ter saído do banco, foi quando eu conheci esse serviço e aí pesquisei muito, mergulhei a fundo, porque eu não ia oferecer aos clientes um serviço que eu não conhecesse, tá? Então, passei muitos meses aí me aprofundando, pesquisando, até passar a oferecer o serviço e com toda a bagagem que esses anos de trabalhando no banco me trouxeram de experiência, né? Então, a gente vai agora do negativado à credibilidade restaurada, tá? Então, a gente pega o cliente que está com o nome sujo, deixa o nome limpo, deixa o score recalculado, e é só o início. É só o início porque aí a gente continua assessorando para que ele tenha a orientação necessária justamente nisso, justamente na questão do relacionamento bancário, tá? Então, os clientes, muitos, a maioria dos clientes, eles fazem o serviço para voltar a ter relacionamento bancário, para voltar a ter acesso ao crédito. Então, não poderíamos parar somente com a baixa das restrições e a restauração do score, né? Eu tenho em vista que isso é apenas o início. A baixa das restrições, a restauração do score é apenas o início. E aí continuamos assessorando, continuamos nos falando, até que o objetivo dele seja alcançado. E se a gente puder contribuir para isso, é uma alegria enorme. Olha aí, o Marconi falou que não conhecia, começou a entender e a buscar esse serviço a partir da Asa Assessoria. Que bom, meu amigo, que bom, porque esse é um de nossos grandes objetivos, sabe? É levar a solução, levar o método, levar o serviço para mais e mais pessoas, porque eu sei muito bem a dor que é o endividamento, a dor que é a negativação, a dor que é você não poder colocar em prática aquilo que você planeja, tá? Isso você bater de frente com a barreira da negativação, que termina sendo uma punição. A negativação, ela pune o devedor. Ela inclui o devedor num rol de mal pagadores, tá? Com isso aí, tolhe seus direitos de maneira brusca. Então, a ação de assessoria para limpeza do nome e aumento de score, ela visa corrigir algo que não aconteceu como deveria acontecer e dar uma nova oportunidade a quem está passando por esse problema. E aí, vocês conhecem alguém
que já fez o serviço de limpeza de nome? Vocês têm alguém próximo a vocês que já fizeram, que já fez o serviço, seja com as assessorias ou com outra empresa? Eu verifiquei, gente, que esse serviço já é oferecido há um bom tempo, tá? Então, tem empresas que estão nesse mercado há bastante tempo e que trabalham, algumas trabalham de maneira séria, tá? Eu sempre aconselho as pessoas que buscam por esse serviço se certificar de quem é a empresa com que está tratando, tá? Veja quem é a empresa, veja quem são os sócios, veja se tem clientes que já fizeram serviço com essa empresa, tá? Nunca contratem com pessoas que não deixam as coisas claras, tá? Não mostra a você segurança, não tem experiência, então é muito importante você se certificar de com quem você está fazendo o serviço de limpeza de nome, de aumento de score, para não ter experiências negativas, né? Mas e aí, minha gente? Fala um pouco aí de experiência de crédito de vocês. Estou recebendo algumas ligações aqui. E pior que são pessoas que eu até falei que ia estar ao vivo agora aqui no Instagram. E acho que não lembraram. Gente, e aí, vocês entenderam assim como funciona o mecanismo de crédito do banco? Ele vai analisar esses 3 pontos, tá? Cadastro, renda e restrições. Então, o conselho é, antes de procurar a instituição bancária, você deixa tudo prontinho. Deixa o seu cadastro ok, deixa o seu nome ok, e depois vai procurar a instituição bancária, porque aí o resultado vai ser realmente positivo. Rapaz, aqui, ó. Fiz com você o limpa-nome, paguei à vista, ofereci algumas pessoas da minha família e me perguntaram se a empresa aceita pagamento em cartão e parcela. Sim, sim, nós fazemos sim, tá? Muitas vezes a gente coloca alguns valores muito lá embaixo, tá? Alguns valores realmente baixos, e aí fica algumas vezes difícil de você fazer um parcelamento por questão financeira mesmo, tá? Você parcelar um valor que já é muito baixo, você termina não conseguindo realizar o serviço, porque esse serviço também tem custos, né? Então, gostaria muito de fazer isso sem custo para todo mundo que precisa, né? Mas, infelizmente, o serviço da assessoria ele tem um custo e, por conta disso, muitas vezes a gente não consegue fazer parcelamentos, mas sempre que é possível, tá? De maneira geral, sim, é possível fazer. E a gente está estudando aí, de verdade, oferecer todas as oportunidades de formas de pagamento possíveis, tá? Então, minha gente, continuando o que a gente já vinha conversando, na hora de você buscar crédito no banco, se certifica disso, se o seu cadastro está ok, documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de renda. Se no caso é de empresa, a relação de faturamento, CNPJ, quadro societário. Quando é empresa, lembra, além da documentação da empresa, é necessário também apresentar a documentação dos sócios, tá? E daí você vai procurar a instituição financeira que você mais gosta, que você mais confie, tá? E dali você inicia o relacionamento. Uma das fases do relacionamento bancário é o crédito, tá? O crédito não necessariamente é a única coisa que uma instituição bancária tem a oferecer. Ela é uma das fases do relacionamento. O crédito é importante que seja tomado de maneira consciente, tá? Não adianta, por exemplo, você tem o cadastro tudo ok, tem relação de faturamento tudo ok, e a oferta é muito grande. E aí você pega aquele empréstimo
que muitas vezes não é o que você precisa naquele momento, vai muito além e acha que vai ser uma coisa boa. E tem aquele velho ditado: muita água também mata a planta, tá? Então é importante você analisar a sua real necessidade na hora de buscar crédito. O mesmo também vale para pessoas físicas, tá? Muitas vezes a pessoa física, seja um servidor público, seja que ter crédito, e a pessoa começa a tomar crédito como se aquele valor depois fosse uma coisa fácil de você ir pagando. E, em alguns casos, isso vira uma armadilha, tá? Então, propostas você pode ter várias. Analise sempre a sua real necessidade de tomar o crédito, tá? Procure se planejar o que você vai fazer com esse crédito. Pegar crédito só por pegar não é o melhor caminho, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Falo isso por experiência própria de quem trabalhou tanto tempo no banco e quem fez tanta oferta de crédito, tá? Então, os bancos, eles ofertam de verdade. Eles querem fazer empréstimo, eles querem te emprestar. Cabe a você analisar se aquele valor proposto, ofertado, é o melhor para aquele momento. Entende, gente? Então, toma crédito com consciência, porque pode ser uma coisa muito interessante para você como pessoa física. Você vai precisar ir usar o crédito para investir no novo negócio, ou para fazer uma reforma na sua casa, e você tem como pagar as parcelas sem nenhum problema, sem comprometer a sua sobrevivência, o seu rendimento mensal, tá? O seu orçamento. Então, toma crédito com bastante responsabilidade. Mas saiba que se você tiver o cadastro ok, comprovação de renda ou de faturamento e o nome sem restrições, você vai alcançar sim o seu objetivo, tá? Um dos objetivos que eu mais vejo aqui são pessoas que querem financiar, seja financiar a casa própria, seja financiar veículos. Muitas pessoas querem financiar veículo, até mesmo para trabalhar com esses veículos. E para financiar tem que estar com esses 3 itens, tudo ok. Cadastro, renda, nome limpo. Há alguma fórmula para esse limite de crédito? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vê só, o que é o limite de crédito? Lembra, você abriu a conta, apresentou toda a documentação que o banco exige. No outro dia, geralmente, no outro dia é melhor, pode ser feito no mesmo dia, mas no outro dia é melhor que seja feita a sua análise de crédito. Então, o que é que o banco vai analisar nesse momento? Ele vai analisar o seu cadastro, se está tudo ok, vai analisar a sua renda, porque é dali que vem a sua capacidade de pagamento. Cadastro, renda, capacidade de pagamento e o seu histórico de negócios anteriores, se você está inscrito em algum órgão de restrição de crédito. Não havendo nenhuma restrição, vai ser feita a sua análise de crédito, vai ser positiva, e aí o seu limite vai ser de acordo com a sua capacidade de pagamento, tá? Temos que concordar que uma pessoa que tem um salário de 100 mil reais por mês, e acreditem, as pessoas têm salário de 100 mil reais por mês, o limite de crédito dessa pessoa vai ser muito diferente de uma outra pessoa que tem um salário de 2 mil reais por mês, né? Então, o limite de crédito é estabelecido de acordo com a capacidade de pagamento, tá? Quer dizer que o valor que ficar definido no limite de crédito, ele vai ser liberado para você? Não. Aí é onde entra a questão do relacionamento bancário. No final das contas, gente, quem libera o crédito não é o banco em si, é o gerente de relacionamento da sua conta, tá? Então, ter um bom relacionamento com o gerente da sua conta é fundamental. Se você é aquele cliente que nunca aparece na agência, nunca fala com seu gerente, nunca atende as ligações, nunca responde as mensagens,
na hora de você buscar crédito, vai ser diferente daquela pessoa que tem um relacionamento mais próximo, que já convidou o gerente para fazer uma visita, no caso de empresa, que no caso de pessoa física, passou lá na agência para atualizar o cadastro, já respondeu uma mensagem, já fez algum tipo de contratação de algum serviço, seja um serviço de mensagem telefônica, seja um serviço seja uma previdência, que é algo fantástico, tá? Quem pode ter uma previdência, tenha, que vale muito a pena. Seja um seguro, que é outro produto de banco, que vale muito a pena você ter, tá? Então, isso tudo é relacionamento. Então, foi estabelecido o seu limite de crédito. Quanto você vai conseguir pegar, vai depender também do seu relacionamento com o seu gerente. Esse relacionamento, muitas vezes, já é feito de maneira virtual, online. Mas, mesmo assim, se você puder falar com o gerente da sua conta, vai ser uma coisa positiva, vai ser uma coisa interessante, tá? Olha a outra pergunta. Consigo saber, em média, o quanto pedir? Os valores liberados para você no seu limite de crédito, pode ter certeza, eles vão ser de seu conhecimento. Hoje em dia, se você abre um aplicativo e você está com tudo ok para o crédito, você já vai receber propostas ali automaticamente. E ali vai ter propostas de contratação automática. E o limite já vai estar lá. É preciso ficar atento que nem sempre o empréstimo mais fácil é o melhor empréstimo, tá? Se o empréstimo é mais fácil, ele tende a ter uma condição mais cara. Ele tende a ter uma taxa mais cara. Então, antes de contratar o empréstimo automático, se certifica de se há ou não outras opções, outras condições. Conversa com seu gerente de relacionamento. Verifica se tem como pegar o empréstimo a uma taxa mais barata, mais acessível, tá? Espero ter respondido a tua pergunta. Empréstimo mais fácil é o empréstimo mais caro. E isso eu estou falando na instituição bancária, tá? Sem falar em outras propostas que você pode receber de empresas que não são sérias e estão ali te oferecendo para aplicar um golpe. Deixa eu falar sobre isso, eu posso até falar algo que aconteceu de ontem para hoje. Uma cliente nossa, que também é amiga de longas datas, ela falou comigo sobre uma proposta de portabilidade, de levar o empréstimo consignado dela, do banco onde ela tem conta já há muito tempo, inclusive é por lá que recebe o salário, para uma empresa que ofertou a portabilidade a uma taxa, gente, para você ter ideia. O consignado dela hoje é 2,4. A proposta da empresa foi de 1,4. 1,4 é uma taxa extremamente baixa. Então, se você receber uma proposta de empréstimo, seja consignado ou empréstimo pessoal, com uma taxa muito baixa, você já pode ficar alerta, ficar com o pé atrás. Por quê? Porque a taxa média, ela deve ser considerada. Se você tem ali uma proposta com uma taxa muito baixa, desconfie. Mesmo assim, vá avançando na negociação, na tratativa, procure se informar. Se tiver algum pedido de pagamento antecipado, fuja. Fuja porque é golpe, tá? Mas se não tiver, mesmo assim você pode se certificar de que aquela instituição é uma instituição séria, tá? E se a proposta for com uma taxa muito baixa, duvide. É aquele ditado: quando a esmola é grande, até o santo desconfia, não é? Então, se você tem aí uma taxa muito baixa, desconfie mesmo. Desconfie porque não é fácil emprestar a uma taxa tão diferente da média praticada no mercado. Bom, gente, ficou alguma dúvida aí para vocês sobre como funciona? O banco, ele quer emprestar a você. Se você tiver o cadastro ok, tiver a renda comprovada, tiver o comprovante de endereço todo certinho lá, tiver um relacionamento bancário, inicia, vai lá, conversa com o seu gerente,
responde as mensagens, dá uma ligada, atende a ligação, mesmo que seja para não contratar, mas atende, tá? Fala com ele. Isso é relacionamento bancário. Daí vem a análise de crédito e você vai ter o limite de crédito e vai começar a receber propostas. Analisa bem essas propostas e aceita de acordo com a sua necessidade. Tem necessidade de contratar? Contrata, tá bom? Sempre pensando na sua capacidade de pagamento e o que você vai fazer com aquele valor. Tá bom, minha gente? Eu espero que a gente volte a bater papo muitas outras vezes sobre esses assuntos relacionados a bancos, a restrições, né? Porque também nosso objetivo é alcançar mais pessoas que precisem do serviço de baixa de restrições. Vocês da assessoria fazem essa intermediação desses contratos, negociando juros e auditando se tem seguros ou aplicação embutidas. Eu nunca sei, no mesmo banco as taxas oscilam muito. Veja bem, nós podemos sim te assessorar com essa parte, tá? De fazer revisão contratual. Vai depender de cada contrato. Pela experiência que a gente tem no banco, eu posso te dizer com muita sinceridade que nem todos os contratos vale a pena você pedir uma revisão, porque você termina tendo um custo que não vai ser interessante, mas muitos contratos sim. Muitos contratos é interessante que você conheça as condições e, se for o caso, você pedir uma revisão. Não é nada ilegal, pelo contrário, você está buscando equilibrar uma relação que você considera desequilibrada, tá? Então, é uma atitude saudável, você buscar os seus direitos. O contrato ele pode ser, você pode pedir a revisão, desculpa, gente. Você pode pedir a revisão contratual, inclusive, no dia seguinte à contratação, tá? Você fez um contrato, achou que não está muito legal, no outro dia você já pode solicitar uma revisão contratual. Da mesma forma que contratos feitos pela internet, você tem o prazo de 7 dias, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, para desistir, tá? Você contratou o empréstimo, tudo online, você tem aí o prazo de 7 dias para desistir. Lembrando que, na desistência, é preciso haver a devolução do valor contratado. Tá, gente? Olha aí, chegou Joseph Anthony. Ação em andamento, né, Anthony? Já foi concluído o teu processo. Vou citar para concluir.